Isso está dentro dessa bandeira do controle da humanidade. Nós não deveríamos ficar nessa reencarnação compulsória. O problema todo que pelo medo, por tudo aquilo que nos criam na nossa mente, faz com que nós voltemos aqui várias vezes. Se somos fractais da fonte, Deus sabe tudo e somos também Deus. Deus sabendo o que somos, dentro da experiência, jamais deveria ter acontecido esse processo doentio, que é a reencarnação, como tem acontecido aqui no planeta Terra. Essa é a bola da vez, é tentarmos entender que nós temos que reunir o máximo de número de massa crítica e despertar essa consciência coletiva. Essa questão da reencarnação, isso é um dos maiores controles que tem pelo medo e pelo pânico. O que nós estamos falando, alguém manda no mundo de fato? Manda. Quando você desencarna, vou falar pela minha experiência, né? Quando você desencarna e quando você chega lá do outro lado, normalmente ninguém passa, se não for pela erraticidade, que no caso, a passagem pelo umbral. Automaticamente você vai receber auxílio de alguns desses seres que estão em colônias. Lembrando que as pessoas confundem muito colônias, como os hospitais da Terra, e não tem nada a ver. Os processos são bem diferentes, se falar aqui que poderia ser locais nas supradimensionalidades, como se fossem ambientes como naves, até mesmo colônias que ficam estacionadas em alguns momentos acopladas ao planeta Terra. Nós somos levados a esses sítios, esses lugares, e chegando lá, infelizmente, nós, pela culpa, porque passa em nossa mente, porque somos nós que nos julgamos. Esses seres que nos colocam na posição de que nós temos que voltar, que eu acabo de falar dos arcontes, né, os senhores do karma, é eles que criam esse mecanismo. Nós não teríamos mais que voltar para reencarnar aqui. Nós deveríamos viver uma experiência humana nesse planeta e dar o salto, sair desse sistema. Foi criado um domo de controle aqui dentro, que chamam de Matrix, que existe uma IA. Eu sei que é um termo muito tecnológico, mas é assim que as pessoas falam. Então, esse processo de reencarnação, ele foi uma das maiores armadilhas para você alimentar o sistema. Quanto mais você vem pela dor, e muitas das vezes, quando você chega lá fora, você é ludibriado, porque você vê aquilo tudo que você acreditava pela religião, por aquilo que você mais tinha próximo de Deus, a divindade dentro de você. Então, o que acontece? Se você é espírita, aparece um espírito todo de branco e fala, irmão, você tem que ir para uma colônia, você vai ter que estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que aprender. Como assim? Quer dizer, então, que eu acabei de sair de uma prisão, que eu chamo prisão dentro do processo encarnacional, estou indo para uma outra prisão, que eu tenho que trabalhar, ganhar bônus horas para poder sair dali, poder talvez visitar uma família, que é totalmente mentira, que muitos são câmaras holográficas, né? Não existe isso. Então quer dizer que eu tenho que trabalhar, e aí existe um cercadinho que impede que você saia, porque outros podem te atacar. Há uma contradição em toda literatura, em todas as informações que trouxeram até hoje sobre a encarnação. Porque quando você para pensar, não para pensar porque você leu uma bibliografia, para pensar você do outro lado. Por tudo que você fez. Será que você foi uma pessoa tão ruim que quando eles falam para você, mas você não foi um bom filho, você vai ter que voltar agora com a sua mãezinha, e agora você vai ser o filho, ela vai ser sua mãe, mas você vai vir aleijado. Agora você não vai ter as pernas, para você, além de tudo, poder espiar melhor essa encarnação. Aí você começa a ver como é contraditório, como essa dor, como estão jogando isso contra a gente, e nós caímos. Por quê? Nos foi ensinado dentro de literaturas e dentro de métricas que foram trazidas e que também foram manipuladas, como toda literatura religiosa, que nós temos que servir a um Deus que não é esse Deus que nós acreditamos, que é o Deus de puro amor, que nós deveríamos voltar. Portanto, a reencarnação, quando a gente para pensar de uma forma mais... Nós, independente da literatura, da questão bibliográfica, você, quando começa a pensar assim, por que eu deveria voltar? Por que tem que haver um véu do esquecimento, já que eu tenho que voltar? Porque se eu esquecer, eu não vou conseguir corrigir nada. E será que eu vou voltar realmente com a mãe que talvez, eles me falaram que eu fiz mal? Se foi uma experiência entre filho e mãe, viver isso como esse Deus se fractalizou e quer nos experienciar enquanto humano, será que realmente eu preciso voltar e esquecer mesmo? Porque se eu esqueço, como acertar? E se eu tenho que voltar aqui,
Como fica essa questão? Será então que nós vamos voltar sempre na mesma família consanguínea daquela encarnação? Será que nós pertencemos à mesma família desde o início? Eu lhe digo para você, não pertencemos. Isso tudo é uma manipulação. A reencarnação, ela é uma manipulação doentia. E é importante nós, enquanto espíritas e espiritualistas, observar as nossas experiências e as experiências de outros. Aí você vê as pessoas saem daqui, contam histórias, trazem histórias além do túmulo, porque realmente isso existe, mas trazendo sempre essa questão do medo. Você é culpado, você cometeu um erro, você cometeu suicídio, você fez isso, você fez aquilo, e aí bota a referência deles, e quando você olha para a referência deles, você fica, meu Deus, estou ferrado, nunca vou sair daqui. Porque isso virou um vício, uma roda viciosa, que a gente chama de roda de samsara, como os indianos, você acabou de falar, que acredita que isso é um karma, ou nós temos karma ou dharma. É importante, quanto antes, enquanto espíritos nessa terra, entender esse processo para quando chegar alguém falar para você, vem aqui, vem para a luz, você tem que ir para a luz, sim. Você não pode ficar perdido num mundo umbralino. Mas ir para essas colônias, entender quem é você em condição de espírito e fractal da fonte, treinando a sua mente, treinando o teu chakra, né? Que você não deixa esse teu corpo parecido com o teu corpo humano, que é o corpo perispiritual, o corpo físico, treinar essas potencialidades para que você entre em contato, primeiro internamente com o teu eu sou, para que você fale com essa fonte, para sair desse domo de controle. Nós estamos dentro de um domo de controle, mantendo essa reencarnação compulsória pelo medo, pelo pânico, pelo controle social, desde o princípio da humanidade, depois pelo controle religioso. E eu te digo uma coisa, Conrado, que eu sei que você é um cara que tem muito conhecimento, é que você, quanto tantas outras pessoas, nós temos que alertar sobre a reencarnação, sobre essa... Ninguém está dizendo que você não precisa encarnar. Quer encarnar? Reencarna, tudo bem. Mas entenda que isso é servir de alimento. É como eles falam, né? A fuga das galinhas. Né? Somos galinhas prontas para o abate, sempre voltando. Por que tem que ter crianças saudáveis e crianças aleijadas? Por que tem que ter tanta gente pobre no mundo e pouquíssimas pessoas ricas? Que encarnação e que Deus absoluto é essa? Que justiça de reencarnatória é essa? Que coloca todo mundo numa situação de dor para servir. Então, eu não acredito muito como as pessoas colocam hoje a reencarnação e digo, isso é uma bandeira de controle, como nós estamos falando do tema desde o início, feito pelos arcontes.